Alô, pessoal! Hi, everybody! Olá, me Tainando. Pessoal, eu vou começar agora a entrevistar essa minha mãe linda, minha rainha, minha amiga, minha vida, né? Olha ela É, se ajeitando, porque ela ela vai tá, aparecer para vocês. tá E bonitinha. agora sim, eu estou fazendo uma série de entrevistas com pessoas aqui. Nós estamos em Portugal, tá, pessoal? Deixando bem claro, nós estamos na casa do meu filho Flávio, da minha nora Débora e dos meus netinhos Helena e Heitor. E aí, a minha mãe está aqui comigo, né? Porque ela está se preparando para voltar ao Brasil. Então ela veio passar uma semana aqui com o netinho dela. E eu também estou de férias e aproveitei para curtir essas férias com ela, exclusivamente com a família mais uma vez. Então, eu vou fazer umas perguntas para minha mãe, porque ela teve a oportunidade, pessoal, de viajar comigo pela Europa, né? Por alguns países, na verdade, aqui da Europa, e ela tem um certo conhecimento e ela quer passar isso para vocês aqui do meu canal. Ela quer contribuir com o meu canal. Eu acho isso muito nobre da parte dela, principalmente por ser minha mãe é suspeita, né? Eu sou suspeita em falar isso por ela ser minha mãe, mas ela é minha mãe, é minha amiga, é minha seguidora também aqui no canal, minha incentivadora e é a pessoa que mais acredita na minha capacidade ou possibilidade de crescer na vida, tanto como pessoa e como profissional, se assim Deus permitir. Ela é a primeira, claro, Deus vem antes de tudo e de todas as coisas, mas Deus me presenteou com ela como mãe, então eu tenho que agradecer e agradeço sempre. E dou essa chance a mim mesma de tê-la aqui no meu canal e falar aqui para vocês um pouco dessa vivência dela conosco aqui na Europa e a visão dela dessas terras europeias. Manhã, primeiro, seja muito bem-vinda ao meu canal, meu amor. Eu te amo de montão, a senhora sabe, não é novidade, não é? E Obrigada. como a senhora andou comigo, teve muitas andanças aqui nessas terras europeias, como eu falei. Eu queria que a senhora desse um depoimento assim, não precisa ser longo, mas sincero, como a senhora é verdadeiramente, né, honesto, de suas experiências nessa terra europeia. Então eu quero começar, por exemplo, a senhora teve a chance de conhecer a Grécia conosco, comigo e meu marido, Steve. A senhora teve a chance de conhecer a Itália. A senhora também passou pela Áustria, não é? Conheceu a Áustria. A senhora esteve na França. A senhora esteve na França, na verdade, duas vezes, né? Foi. Na França, no país, duas vezes, mas a senhora esteve em uma cidade francesa, em duas, na verdade, né? Que É. foi Paris, agora recentemente, e há uns 5, 6 anos atrás, a senhora esteve numa cidade chamada Nice, também muito bonita lá na França, uma cidade romântica, pequena, mas muito bonita e também acho que bem conhecida, bastante conhecida. A senhora esteve na Suíça, a senhora esteve na Alemanha e agora a senhora está em Portugal. Desses países por onde a senhora já passou, qual é a visão que a senhora tem no geral, de uma forma geral, porque a senhora andou muito de trem, a senhora andou de avião, a senhora andou de carro, a senhora andou de ônibus, então a senhora andou de barco, quer dizer, a senhora fez um tour com vários meios de transporte por esses países, né? E É. o que é que a senhora pode dizer a respeito desses países por onde a senhora andou? Eu tenho a dizer que a gente tem na Europa muitos trens, não é necessário também só andar de ônibus, não é necessário andar só de carro particular. A gente tem os barcos também para passear, para viajar também, se quiser passar de um lugar para outro, né? Tem essa E possibilidade. tem a A senhora possibilidade. sentiu conforto nessas viagens, Eu nesses senti, meios de transportes? senti conforto e segurança. Segurança em que sentido, manhã? Segurança em sentido assim, que a gente não vê violência nas viagens, graças a Deus, porque tem ocasião que a gente olha assim, um país distante, né? E o povo tudo consciente, né? Respeitador. E eu gostei muito de viajar na Europa. E se a senhora tiver sempre uma oportunidade como essa, a senhora virá quantas vezes Deus permitir. Oxe, quantas vezes Deus permitir, eu estarei voltando a qualquer país daqui da Europa. Que é muito bom, muito seguro. E tem uma, como é que se diz? Uma disciplina. Toda a Europa tem uma disciplina e tem um regulamento que todo mundo respeita.
os carros principalmente, quando a gente atravessa Um cruzamento, uma rua, uma avenida. Uma rua, uma avenida, os carros grandes, o motorista, os ônibus, eles têm, e os carros pequenos também. Mesmo com sinal ou sem sinal, eles têm a educação de parar para os pedestres passar. Isso eu acho muito lindo. Coisa que em outros países não existe isso. Eu sei. Aí tem que esperar que o sinal feche para poder passar. E muitas vezes, em outros países, a gente vê a violência do trânsito. Eu sei. Eu já assisti, no meu país, no Brasil, eu já assisti uma violência que o motorista saiu dentro do carro para atirar em outro. Que horror. Isso dá uma sensação de medo, pânico. Parece que eu ia para Gravatar. E eu ia de carro e eu vi um motorista agressivo. Ele pegou o revólver, tirou. O rapaz só não morreu porque não falou. Eu sei. E aqui na Europa a gente não vê essa violência. E a senhora sentiu, assim, além de segurança, a senhora sentiu o respeito que a gente, na maioria das vezes, não sente na própria casa, na própria terra, na própria nação? No meu país eu não sinto essa segurança. Em lugar nenhum que eu andar. Nem na minha comunidade, nem no centro da cidade, nem em bairros de subúrbios. Eu acho a violência em todo canto. E também com relação à falta de respeito dos condutores de veículos grandes ou transportes públicos, a senhora não se sente confortável ou segura como uma idosa para utilizar esse tipo de transporte, mesmo precisando dele e mesmo também pagando por ele, porque como uma contribuidora, caro, não é? Paga caro, uma passagem cara. E lá aqui na Europa a gente também paga caro. Mas pelo menos aqui a gente paga caro, mas tem segurança. A senhora vê o serviço sendo feito. O serviço é feito. E lá no Brasil, a segurança é zero. Com relação, por exemplo, manhã, às construções ou renovações, ou como eu posso dizer, renovações das estradas, das vias públicas, que a senhora já viu muitas estradas da Suíça para cá, inclusive, na Alemanha, sendo refeitas, sendo recapeadas, né? A senhora... São renovadas, as vias de transporte são tudo renovadas, tudo com material bom, não é aquele tapa-buraco, que você tapa a operação buraco tapa-buraco a senhora não vê aqui. Não, aqui não tem não. Aliás, a senhora nem vê buracos, não é? Não, eu já vi buraco. Viu? Aqui em Portugal hoje. A senhora viu? Como é o nome daquele bairro que a gente teve? Cidade... Eu até reclamei, eu disse, cadê o presidente da República daqui? De Portugal? Cadê o presidente da República de Portugal que não está vendo isso? Que aqui em Portugal tem muitos idosos. E esses buracos é o meio deles levar estouro e morrer. Mas eu falo, esses buracos que a senhora viu foi nas calçadas, por exemplo, nas calçadas. Que também não está correto. Mas na pista, quando a gente anda, pega os ônibus, táxi ou Uber, seja lá o que for, na estrada onde os carros grandes rodam, né? Na estrada a senhora viu buracos, não, buraqueiras, como não, normalmente a gente vê nas estradas da vida do Brasil, não, né? Na estrada, não. Com relação... A estrada tudo bem feita. E quando está com problema, eles desmancham e faz nova e faz boa. Com relação à moradia, o que a senhora diria para as pessoas que têm o sonho de vir para cá? Existe possibilidade de moradia boa, decente, com preços acessíveis? O que é que a senhora vê na sua visão, que a senhora está sentindo aqui agora? Olha, na minha visão, eu vejo que os aluguéis aqui não são muito baratos. A senhora está falando de Portugal ou está se referindo a outros países vizinhos? Não, em todos os países da Europa não são baratos os aluguéis, são caros. E é necessário que os trabalhadores tenham um bom pagamento, né? Uma boa renda. Uma boa renda no seu salário para poder continuar ajudando a sua família para viver melhor. Agora, com relação à comparação, por exemplo, porque eu entrevistei um rapaz, né, o Rubens, que falou sobre, assim, eu entrevistei mais com relação a Portugal, mas a senhora é uma entrevista de uma forma geral, porque a senhora teve
uma visão mais ampla, porque a senhora viajou por outros países. Então, se for comparar aluguéis altos, Portugal, na minha concepção, com franqueza, é um dos países onde o aluguel é mais baixo. A Não é senhora tão pode baixo. comparar com relação à Suíça, talvez a Alemanha sejam mais caros, talvez não, né? São mais caros, não se compara aqui. Mas como a senhora vê essa condição? Não é em todos os bairros de Portugal que é barato. Tem uns bairros de Portugal que é mais em conta, que dá para uma família humilde conduzir sua família, e tem bairros que é mais caro. Como no Brasil Como no ou em toda Brasil, parte do mundo, né? E o que a senhora diria para as pessoas que estão planejando ou sonhando saírem do Brasil para virem arriscar a sorte e tentar uma vida ou tentar uma oportunidade melhor de trabalho, de ganhos, de mudança de vida, para saírem do Brasil e virem para um país europeu? Qual o seu conselho? O meu conselho é que a pessoa deve ter muita coragem, tá entendendo? Coragem e ser verdadeiro. Porque quando a pessoa é corajosa e é verdadeira, ele mora em qualquer lugar do mundo. E principalmente se ele vier com vontade, garra, coragem e disposição de trabalhar. Se for trabalhador, fica. Se for preguiçoso, desce. Muito bem. Manhã, eu quero que a senhora dê o seu pá de lá, pá de cá para as pessoas do Brasil e do mundo, para finalizarmos o vídeo. Qual a sua palavra para as pessoas, de uma forma geral, da visão geral da terra europeia, de uma forma realmente geral? Olha, as famílias podendo ter coragem de vir para cá, para a Europa, trabalhar, ganhar seu pão de cada dia, honestamente, crie coragem e venha. Porque aqui na Europa é um país bom. Agora precisa muitas altos e baixos assim, para a pessoa se habituar com o clima, né? Se adequar, né? Se adequar com o clima, porque tem pessoas que não se dão com frio. E o país da Europa é muito frio. É necessário que a pessoa não tenha medo do frio. Crie coragem e venha. Muito bem. Lhe agradeço de coração, mãezinha. Te amo infinitamente. Eu Te também. amo para mais de metro. Amém. 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 Tu és a minha rainha, minha amiga, Muito minha obrigada, parceira de guerra, companheira para toda a vida. Obrigada, Princesa. Eu também eu agradeço por essa entrevista maravilhosa. Eu que agradeço por a senhora, além de fazer parte da minha vida, também está fazendo parte aqui do meu canal. E os meus companheiros, parceiros, seguidores, admiradores, amigos, pessoas queridas, também agradecem com certeza, porque a senhora já é uma queridinha entre tantas outras aqui, dentre eles aqui e para eles aqui também. Amém. Beijo no seu coração. Beijo minha. no seu coração. Te amo. Te amo também. Do ba 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 do boo do a boo ba do boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba